Boa noite, amados. Agora, eu tenho um pedido, algo simples, talvez você não vai gostar. Eu estou dando aula, não estou pregando, estou dando aula. Então, na minha sugestão, eu estou vendo vocês espalhadas. E para quem que está dando aula, complica para ele. Porque parece que aqueles que ficam mais longe não estão fazendo parte. Então, eu quero sugerir que todo mundo fique aqui nessa área aqui, para eu poder... porque olha aqui, tantas cadeiras aqui vazias. Então, todo mundo passando para cá, por favor. Porque vamos pensar como se fosse realmente uma aula. E quando o professor está dando aula, o que facilita que os alunos estão juntados. Porque eu já percebi que enquanto estou dando aula, alguns de vocês estão conversando entre si. Cuidado com isso. Porque quando você fica afastado, você pensa que não vejo você, mas eu vejo. Eu vejo que às vezes você não presta atenção. Então, é importante, dar aula é importante, mas se a pessoa não está prestando atenção, você está falando para a parede. Então, eu estou passando uma semana fora de casa para estar com vocês. Então, você me desculpe, mas eu estou tomando uma autoridade bíblica de colocar os alunos junto comigo, porque quando Jesus falava, ele sentava. E a turma ficava em volta, né? Agora, não sou Jesus, mas eu tenho a palavra dele. E ele habita em mim, e habita em você. Então, por esse motivo, eu estou pedindo um favor, amanhã à noite, quando você vem, já vem aqui enchendo mais. E se você quer espalhar um pouquinho, então fica aqui na frente, não ali atrás. Deu para compreender? Agora, se você tem obrigação lá atrás, como o pastor Denis tem, tudo bem, não tem problema. Mas se não tem obrigação, seja a pessoa agradável, a pessoa do meu. Não me agradar, mas seja agradável. Amém? Ótimo. Muito bem, então nós estamos tratando a segunda parte, que trata dois elementos essenciais. Agora você talvez fique, mas por que ele sempre fala dos elementos? Porque vocês sabem, o mais que o professor repete, o mais que fica. Então Jesus repetia. Nós podemos entender que repetindo as coisas vai gravar mais para você. Então, quando você está tratando autoconfrontação, desde a 6ª lição até a última lição, nós estamos sempre tratando 4 elementos. O primeiro, entender seu problema da perspectiva bíblica. O que acontece é que o crente não vai se confrontar. Então, eu preciso me confrontar biblicamente para saber onde eu estou. Para que eu possa me colocar novamente no eixo. Para que eu possa ser uma pessoa que agrada a Deus e uma pessoa que é agradável às outras pessoas ao meu redor. Então, o primeiro elemento, entender o seu problema em 3 níveis. No coração, ação e sentimento. O sentimento vale. Mas, às vezes, o sentimento engana você. Então, nós devemos avaliar nosso sentimento, porque indica algo. Agora, a sua boca, seu comportamento, acusa com mais precisão o que está dentro do seu coração. Então, nós tratamos 2 elementos na última lição, na primeira parte, e também a segunda, que é esperança bíblica, tem solução para o problema. Agora imagine você indo para o médico e você tem dor de cabeça. Você vai lá e ele vai fazer exame. Ele vai fazer uma porção de perguntas. Depois ele vai dizer que você precisa fazer um raio-x, alguma coisa a mais, que ele não pode olhar dentro da sua cabeça. Então você faz esse exame, você volta para o médico na semana depois, e você chega lá e ele fala que você tem tumor na cabeça. Desanima ou não desanima? Quando o médico fala para você que você tem tumor, a primeira coisa que você vai pensar, morte. Não é isso mesmo?
Agora, o que anima você, quando ele fala, tem jeito de tratar. Isso anima. Então, quando estou confrontando você biblicamente, utilizando a palavra, eu não, mas a palavra, às vezes você desanima. Mas, ao mesmo tempo, o segundo elemento para reanimar, esperança tem solução para o problema. Agora, nessa lição, nós vamos então entender nosso problema biblicamente, tem esperança bíblica, mas nessa lição nós vamos entender que isso requer mudança. Essa mudança sua tem que ser uma mudança de modo de pensar. Você tem uma mudança de modo de falar. Você precisa de uma mudança de modo de se comportar. Você é responsável. A maioria daqueles que têm feito autoconfrontação comigo não tem problema com os 3 elementos. O último elemento eles têm problema. Prática bíblica que resulta em mudanças permanentes. A maioria não vai fazer o plano diário. Não vai fazer, porque isso leva disciplina. Eu conversei com uma irmã hoje à noite, ela me falou que ela não tem tempo. Eu lhe perguntei, você almoça todo dia? É interessante como nós temos tempo para almoçar, mas nós não temos tempo para fazer vida devocional. Não digo que você não faz, mas possivelmente entre em nós, a sua vida devocional é uma leitura bíblica. Mas quando você tem esse manual, maior vergonha para você em não fazer as tarefas. Eu digo de cara para você. Quando eu fiz esse curso, eu já tinha 30 anos de ministério. Eu fiz todas as tarefas como se fosse um aluno que não sabia nada. Deu para entender? Porque eu levei a sério 4 elementos. O Bill tem problema. Orgulho. Orgulho, o Bill já sabe tudo, né? Incrível, o mais velho que eu fico, menos que eu estou sabendo. Mas quando eu era mais novo, eu sabia tudo. Agora hoje eu estou sabendo muito pouco. Porque eu percebo o tanto que eu não conheço ainda. Então apenas estou querendo animar você. Não somente sentar aí e ouvir o que eu estou falando. Seja uma pessoa que leva a sério e faz todas as tarefas, porque são bem explicadas. Se você sabe ler, você não vai ter problema. Eu vou lhes contar de uma pessoa no Sul que fez esse curso comigo. Eu estava dando essa aula lá no Sul há 30 anos passados. E tinha um pai que ele veio conversar comigo. Ele falou, meu filho podia assistir? E eu falei, quantos anos ele tem? 12 anos. Eu lhe perguntei, ele sabe ler? Sim. Então ele pode fazer. Ele deixou todo mundo de vergonha, porque as anotações que ele fez foi incrível. Ele ficou no primeiro banco, olhando para mim assim. Se eu virava assim, né? Se eu levantava, ele... Se eu sentava, ele... Mas ele ficou bem atento. Então eu quero animar vocês. Não digo que vocês não estão prestando atenção, mas alguns de vocês não estão. Precisa prestar atenção para que você possa adquirir realmente as mudanças, através não somente de ouvir, mas escutar e praticar. Muito bem, então nós estamos falando aqui da 13ª lição. Lembra que eu falei sobre a palavra submissão. A maioria das pessoas não gostam dessa palavra. Sabe por que eu sei? Porque muito brasileiro, tanto como americano, fica correndo na estrada, não fica? Não presta atenção na placa. Falta de submissão. A placa fala 80, você anda 100. Falta de o quê? Submissão. Muitas vezes, quando nós estamos realizando o nosso imposto de renda, a gente não coloca tudo. Falta de submissão. Então, quando eu digo essa palavra submissão, é uma palavra que ninguém gosta. Mas nós necessitamos. Jesus cobrava os discípulos a ser submissos. Nós devemos sempre ser submissos à autoridade sobre nossa pessoa. Hoje à noite, nós vamos ampliar o assunto de submissão. O homem não gosta de ouvir sobre isso aí. Não gosta. A natureza dele rejeita isso aí.
Ele dá um jeito, né? Mas ele precisa ser uma pessoa submissa. Outra coisa que nós vamos ampliar novamente na vida conjugal, a palavra amor. Porque sem amor não há submissão. Submissão revela o amor. Quando você é submisso à placa na estrada, você ama a Deus. Quando você não é submisso à placa na estrada, você não ama a Deus. Porque Deus cobra você de submissão. Agora eu vou falar do meu. Quando me aposentei lá nos Estados Unidos, eu peguei um bom carro, eu gostava de andar. E eu estava andando um dia e o guarda, ele chamou a minha atenção, eu fiquei lá no acostamento da estrada. Quando ele chegou, ele falou, ele fez as perguntas, vocês sabem o quanto você estava andando? Eu falei, é demais, né? É demais mesmo. Você foi 25 além do limite. Eu paguei uma multa desse tamanho. E eu reclamei. Mas eu sou um pobrezinho, não tenho muito dinheiro, está me cobrando. Eu fiz uma coisa só, não percebi que eu estava andando tão rápido. Não poderia ter misericórdia de mim? Tem razão, mas vai preso. E eu paguei uma multa. Agora, você pensou que eu aprendi? Não aprendi, não. Dentro de mais 11 meses, ele me pegou novamente. E daí ele ficou sabendo que eu era pastor. Eu nem podia falar de Cristo para ele. Ele não ia escutar nada. Por quê? Porque não era submisso. Irmãos, eu digo, a palavra submissão, o homem não gosta. Você sempre tem razão. Mas quando você tem razão, vai preso. Como foi no meu caso, né? 2 vezes, multa pesada. Agora, minha esposa, ela aprendeu a mesma coisa, porque ela gosta de correr também. Ela foi também pego correndo mesmo, e ela deu a razão para o guarda. Ah, mas o horário, não tem ninguém na estrada, nem percebi que eu estava dando tanto, o meu filho é um policial. Mas ela foi multada. Irmãos, eu digo, a palavra submissão, ninguém gosta. Não gosta mesmo. Agora, quando eu digo para você, você percebe que eu tenho 3 dedos aqui para mim? Eu estou falando de mim para você. E quem sabe você pode dar um testemunho hoje à noite sobre momentos que você não foi submisso. Então, nós queremos abordar a parte conjugal com essas 2 palavras em mente. O amor, que é manifestado através da sua submissão. Se você não é pessoa submissa, não me fala que você ama Deus. Porque quem que ama Deus é uma pessoa submissa. Deu para compreender? Agora, outra prova, quem que é submissa é um servo. Agora, eu estava lá conversando com um irmão lá, passou uma senhora, e eu vi uma senhora que caiu no guardanapo dela no piso. Eu estava conversando com aquele senhor lá, e eu pensei, logo eu vou pegar esse papel que caiu. Mas se fui demorando, eu esqueci que caiu, né? E essa irmã, ela passou, outra irmã passou, ela pegou. Eu chamei a atenção do irmão que está... Viu o que ela fez? É um servo. Ela não deixou cair o papel, mas ela pegou. Uma pessoa serva. Coisa mínima. Deu para entender isso aí? Quando eu era gerente lá nos Estados Unidos, na 5ª Avenida de Nova York, uma vez uma pessoa foi promovida porque foi o seguinte, alguém deixou um clipe e caiu no piso. Esse alguém, outro alguém pegou e colocou em cima da mesa. E o patrão falou assim, essa pessoa eu quero dar maior responsabilidade para ele, porque ele viu o valor de um clipe no piso. Submissão, irmãos. Agora eu sei que eu estou falando muito sobre isso aí, mas você não vai entender esse assunto de vida conjugal se você não entende que você tem problema com submissão. Todos nós temos esse problema. Não somente você, eu também, eu tenho. Então eu tenho solução. Ser constantemente amando a Deus, que facilita eu ser submisso à pessoa de Deus. Agora, muito bem, você tem percebido que desde a 12ª lição até essa lição aqui,
que é a 15ª, nós estamos tratando justamente a palavra de submissão. Porque quem que perdoa uma pessoa submissa. Quem que arrepende uma pessoa submissa. Quando tem reconciliação, tem duas pessoas submissas. Então, você nota também quando a pessoa conversa com outra pessoa de maneira correta, duas pessoas submissas. Então, nas lições 12 a 17, o assunto principal é submissão. Muito bem, então, vamos para a página 256 e grifa o seguinte na janela. Visto que este dever refletir o relacionamento entre Jesus e a sua igreja. Então, isso significa novamente o que abordei na última lição, que a sua vida conjugal deve manifestar o relacionamento entre a igreja e Jesus, e o que você vai ver é submissão da parte da igreja. Deu para compreender? Irmãos, é importante reparar que Jesus exigia justamente submissão da parte da igreja. Agora, vai para a página 257. Agora, você está comigo sobre a janela. A janela fala para nós o que é o conteúdo daquela página. Então, grifa o seguinte, a palavra visto. Agora, vamos ver o que segue. Visto que o relacionamento conjugal deve ter como modelo o relacionamento entre Jesus Cristo e a sua igreja. Agora, pula para e grifa também a prática do amor requer dependência constante de Deus e compromisso de seguir o modelo de servo exemplificado pelo Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele declarou, eu não venho para ser servido, eu venho para servir. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele tomou uma posição de escravo. Naquele tempo, quem que lavava os pés só foram escravos. Eu ia para a sua casa, logo antes de entrar na sua casa, você manda seu servo chegar, tirar minhas sandálias e lavar meus pés, aí eu entro na sua casa. Isso que nosso Jesus fez. Autoridade, Criador do mundo, Rei dos reis, era um servo, uma pessoa submissa. Ele falou para seu pai, não a minha vontade, mas a tua. Ele manifestou submissão. Então veja logo abaixo, algoritmo humano número 3, a sua mudança. Agora nota que a mudança é modo de pensar, falar e agir. Agora você vai ver duas palavras destacadas. Maridos, disponha-se. Está vendo isso aí? Maridos, disponham-se, grifa. Agora veja, revistam-se de amor, de compreensão, ao exemplo de Cristo, que também amou a igreja. Quantas vezes hoje à noite eu falei do exemplo de Cristo e a igreja? Repetindo. E você vai ver que muitas vezes no manual repete a mesma coisa, porque quem que preparou esse manual sabe que o homem natural tem cabeça dura. Então precisa repetir. Agora, notem também e grifa, para ser um líder verdadeiro, você precisa ser um verdadeiro servo em atitude e ações. As suas ações revelam sua atitude. E quem que é um servo, não precisa falar que eu sou servo. Você percebe pelas ações dele que ele é um servo e que ele tem atitude de servo. Agora veja o princípio 65. Esposas, despojem-se. E agora veja, de todo o espírito de discussão e contenda, revistam-se de amor, submissão e respeito para com seus maridos. Então você já repara comigo que essa lição é sobre o quê? Submissão. Ampliando, agora nós temos falado de submissão desde capítulo 6 de lição 12.
E vamos continuar a falar até 17. Agora, sempre tem a palavra submissão em algum lugar em outras lições, mas aqui, principalmente dessas lições, tudo é voltado para a submissão devido a quê? Problemas pessoais, problemas interpessoais, problemas conjugais, problemas familiares. Precisa ser uma pessoa submissa. Agora, vai para princípio 66. E grifa o seguinte: exige que você morra diariamente para os seus desejos egoístas e viva para agradar a Deus e servir ao seu cônjuge. Então, notem novamente que ele está falando sobre agradar a quem? Não o seu cônjuge, a Deus. Nossa meta é agradar a Deus, não as pessoas. Nesse caso, seria o cônjuge. Vai para a página 258. A janela em cima grifa: submissão, porém, não significa que você se deixará controlar por outra pessoa. Porque quando você é uma pessoa submissa, você voluntariamente está se colocando de um lugar de submissão à pessoa superior a você. Hoje, um problema na sala de aula, nas faculdades, hoje, sabe que é? O aluno não é submissa. Eu entrei numa faculdade aqui no Brasil, foi uma brincadeira. Todo mundo falando entre si, eu fiquei, puxa, mas como o professor aguenta tantos alunos conversando enquanto está dando aula? Certa vez nos Estados Unidos, eu estava dando aula desse jeito. Eu estava dando aula e tinha um grupo de meninos lá no fundo conversando. Sabe o que eu fiz? Eu parei de falar. E logo mais, aquele grupo percebeu, mas o professor não está falando. Daí eu falei o seguinte: desculpe, eu acho que não dei regra para vocês. Quando eu falo, você escuta. Quando você fala, eu escuto. Então, não estou escutando. Quando você terminar, eu vou falar novamente. Mas eu vou deixar você terminar primeiro. Nunca houve mais problema. Porque eu chamei a atenção que se você está na minha sala de aula, você não conversa. Se você conversa, para de falar. Porque quando você tem 2, 3 pessoas conversando, o que acontece? Isso incomoda outras pessoas em volta de você. Então, nós estamos voltando na mesma tecla novamente, mas a parte conjugal. Mas para você entender, Deus exige de nós o quê? Submissão. Se alguém perguntar a você amanhã, qual foi o assunto? Submissão. Não resta dúvida. Eu não sei quantas vezes, mas eu acho que eu já repeti essa palavra 100 vezes hoje. Submissão, 101 agora. Muito bem, então voltando para a sua apostila, algoritmo humano número 1, grifa o seguinte: você deve ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, exemplo supremo de submissão bíblica. Agora, o que Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios? Imita a mim, como eu estou imitando Cristo. Então, Paulo foi uma pessoa submissa. Tanto como Jesus foi justamente um modelo para ele de submissão. Agora, veja logo abaixo a letra A, grifa o seguinte: ele se submeteu à vontade do Pai, João 5,30, que fala o seguinte: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Irmão, se você não pode falar isso aí da sua vida, você tem maior problema do que você pensou. Porque nós devemos ser pessoas que são submissas à pessoa de Deus através da sua palavra. Jesus foi o grande exemplo para nós. Um exemplo supremo de submissão. Não como eu quero, mas como tu queres. Agora veja algoritmo humano número 2. A palavra de Deus pede que você se submeta sem espírito contencioso. Quando eu me submeti àquele guarda lá,
Eu não fui uma pessoa submissa, estava submissa só por fora. Porque eu tinha raiva contra ele. Pensei, mas, puxa, ele me pegou. Todo mundo está correndo, por que você me pegou? Você percebe como você gosta de colocar culpa em outras pessoas? Veja a letra A. Grifa a Deus e, número 1, colocando-se continuamente sob seu inteiro controle. Então, na parte conjugal, veja comigo, então, Efésios 5, 18 a 20. Não se embriague com vinho, e leva o quê? Embriaguez. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Será que eu tenho que explicar isso? Ai, não, porque ser cheio do Espírito é uma pessoa controlada, submissa à pessoa de Deus. Não pode ser controlado pelo Espírito se você não é uma pessoa submissa. Agora veja, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa submissa, controlada pelo Espírito Santo, uma pessoa alegre. Já pensou? Uma pessoa alegre. Agora, quando eu digo alegre, uma pessoa que tem a alegria do Senhor no coração, apesar das pessoas em volta, apesar dos seus sentimentos, apesar das suas circunstâncias, ele tem alegria no coração. Por que será? Uma pessoa submissa a Deus, que fornece para ele a alegria do Senhor. Neemias havia dito: a alegria do Senhor é a minha força. Às vezes você falta força porque você falta submissão. Muitas vezes nós não ligamos submissão com alegria. A pessoa submissa é uma pessoa cheia do Espírito Santo, controlada por Ele, manifestando o amor de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a paciência de Deus, benignidade de Deus, bondade de Deus, fidelidade de Deus, mansidão de Deus e domínio próprio. Mas a pessoa não submissa não manifesta isso aí. É uma pessoa que não é uma pessoa alegre. Talvez ele pode ser uma pessoa feliz devido àquilo que acontece. E se não acontece do jeito dele, ele não está feliz mais. Agora, vamos continuar. Veja então, número 2, considerando a palavra de Deus como única esperança, padrão e autoridade final em sua vida. Tinha um irmão que nós estamos conversando hoje à noite sobre um outro curso que nós dois soubemos, conhecemos. Não vou falar o curso porque não quero destacar o curso. Mas aquele curso foi semelhante àquilo que eu estou dando para você. Só que tinha justamente embutido psicologia. E ninguém percebeu. Porque aquela parte de psicologia às vezes soa bem no ouvido. Deu para compreender? Parece que a coisa é certa. Mas veja a declaração, considerando a palavra de Deus como a única esperança, padrão, autoridade final em sua vida. Não precisa outra coisa. Então você percebe que eu sou apaixonado pela palavra. Porque eu vejo que ela tem resposta para a nossa vida. Ela é a única fonte de esperança. Não tem outra fonte de esperança. Agora veja o número 3. Deixando-se capacitar, fortalecer e guiar pelo Espírito Santo. Ele me capacita, Ele me fortalece e Ele me guia. Devido a quê? Submissão. Se eu não sou submisso, Ele não é a minha força mais. Ele também não me capacita mais. Nós falamos, eu e o pastor Roberto, sobre um pastor nos Estados Unidos, que a igreja dele era dele. E ele tinha problemas. Porque ele se tornou rei da igreja dele. E seu pastor me falou hoje, essa igreja não é dele, nem do pastor Dennis. Essa igreja pertence a Deus. Mas o dia que o pastor fala que isso é a minha igreja, tem problema. Agora, ele pode dizer que essa é a minha igreja, que eu participo nela. Mas a igreja, gente, é dele. E para a igreja ser dele, tem que ser uma igreja submissa. Deu para compreender? Eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês hoje à noite. Sabe por quê?
Porque eu vejo a sua liderança como pessoas submissas. Pessoas que sempre estão aprendendo mais. O pastor Roberto, o pastor Dennis, eles me animam bastante pela maneira que eles se combinam na obra. Eu vejo entre os dois, não estou chamando a atenção deles, mas eu vejo que ele é submisso a Dennis, como Dennis é submisso a ele, apesar de ele ter mais idade. Normalmente o que acontece, a pessoa que tem mais idade não gosta de ser submisso à pessoa mais nova. Deu para entender, gente? Uma equipe real na sua igreja. Essa igreja não é dele nem dele lá. Essa igreja é de Deus. Agora, veja comigo então, logo abaixo, letra B. Diz assim, a Deus e aos outros crentes. Agora, o que manifesta minha submissão a Deus, minha submissão a você. Então, eu vejo, por exemplo, lá no hotel, eles têm regras lá. Mas a igreja está pagando a minha diária lá. Eu até podia falar para eles, olha, eu estou pagando, você deve me servir. Irmãos, isso seria uma pessoa arrogante. Eles têm regras, eu obedeço as regras lá. Deu para entender? Mas tem pessoas lá que não obedecem. Eu já percebi lá, que não obedecem a regra do hotel lá. Porque eles estão pagando, eles pensam, não, você está me servindo. Espera aí. A pessoa convertida, ela deve ser submissa onde ela estiver. Agora, veja então, letra C. Ao seu cônjuge, o marido submete-se à sua esposa como servo amoroso. Grifa Efésios 5, 21 e 25 a 27. Que diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como o Senhor. Deu para entender como o Senhor? Você deve ser submisso a seu marido como se fosse sendo submissa a seu Senhor. Se você não é submisso ao seu marido, você não é submisso ao Senhor. Veja que ele, maridos, ame cada um da sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou-se por ela. Seja servo da sua mulher. Agora veja que ele fala, para santificá-la, tendo purificado para lavar da água mediante a palavra. Eu faço uma pergunta, você não precisa responder para mim, nem para outra pessoa qualquer. Deus já sabe a resposta, eu não preciso saber, você precisa saber. Quantos irmãos aqui, homens, cabeça família, faz vida devocional familiar? Não precisa responder para mim. Mas se você não faz vida devocional com a sua família, você é a maior vergonha da igreja. Veja o que ele fala aqui. Ele, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar a água, mediante a palavra. O marido, o papai, ele deve ser sacerdote da casa. Ele deve conduzir a casa na parte devocional. Mas, irmãos, eu digo tanto aqui no Brasil, tanto aqui nos Estados Unidos, eu vejo pais que têm uma maior vergonha que eles não abrem a palavra de Deus para a família. Sabe o que eles me falam? Eu não tenho conhecimento tanto, não sei como fazer e também não tenho tempo. Eu não tenho pena nenhuma dele. Quando ele me fala desse jeito, ele não tem disciplina. Irmãos, nós temos, olha lá, quantos livros tem lá que nós podemos utilizar para a parte devocional. Não é verdade? Agora, vamos continuar aqui. Letra D. Aos seus pais, especialmente durante o tempo em que eles são responsáveis pela sua educação. Então, Efésios 6, 1 e 2 fala claro para nós. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Isto é o que? Submissão. E este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, os filhos têm que ser o que? Submissos aos seus pais.
Agora veja logo abaixo, letra E. Aos seus filhos não os provocando a ira, criando-os na disciplina de demonstração do Senhor. Agora, Efésios 6:4. Veja o que fala. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução, disciplina e o conselho do Senhor. Então, se o pai não está andando desse jeito aqui, ele não está sendo submisso ao seu filho. Mesmo que o seu filho não tenha autoridade sobre ele, ele deve ser um servo do seu filho, não deve. E para ser servo, ele deve servir a ele a palavra de Deus. Isso deve ser justamente um papel dele principal em casa, que ele utiliza a palavra de Deus para criar os filhos. E para criar, ou seja, para animar a sua esposa. Agora veja a letra F. Aos seus patrões, prestando-lhes serviço de boa vontade. Então, Efésios 6, 5-7. Escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Eu conheço pessoas, eles vão na fábrica para trabalhar, logo que eles batem um relógio, eles vão para o banheiro. Eu penso, mas por que não foi para o banheiro antes de bater o relógio lá? Deu para entender, gente? Não está sendo pessoas submissas. Quando você bate o relógio para trabalhar. Mas tem pessoas que vão no banheiro 4 vezes da parte da manhã. Eu fico pensando, será que tem que ir 4 vezes? Agora, não julgue o coração da pessoa, mas você pode avaliar o comportamento da pessoa. A própria Bíblia fala que você deve ser exemplar. Como o quê? Como servo onde você trabalha. Obedecendo-lhes não apenas para agradá-los, quando eles estão observando, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O bom emprego, ou seja, o bom empregado, vamos dizer, o bom servo, uma boa pessoa onde você trabalha, trabalhador, melhor coisa que você tem que pensar é, eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para o meu patrão. Ele está sendo beneficiado pelo meu bom trabalho. Mas meu trabalho para o Senhor. Agora, veja outra aqui. Aos seus empregados, não os ameaçando. Ou seja, eles devem fazer o quê? Eles devem fazer de coração, de tal maneira que eles não estão ameaçando o quê? Os empregados. Certa vez eu fui hospedado numa casa lá em São Paulo. E eu entrei lá na cozinha, não devo entrar, né? Porque eu era visita, né? Mas eu olhei lá dentro. Eu vi toda a louça suja, panelas. Foi domingo à tarde, eu olhei lá. Uai, ela precisa de ajuda. Então eu e minha esposa, nós oferecemos para ajudar. Não! A empregada vem amanhã. Eu pensei, mas isso está ameaçando ela. Imagina, a empregada, ela vem na segunda-feira, toda a louça de sexta até segunda está lá na lado da pia. Eu acho agora eu vou dizer o que eu penso. Uma ameaça. Claro que ela tem dever, mas você está aproveitando ela quando você faz isso, uma ameaça. Ela vem lá, tudo é suja. Agora, eu sei que é o dever dela lavar a louça. Mas será que você não está ameaçando ela, colocando tudo sujo lá para ela, sem você fazer nada? Irmãos, eu digo que nós devemos entender que submissão é a palavra-chave para nós. Veja a letra H. As autoridades estabelecidas na igreja. Agora, isso fala claramente que nós devemos ser o quê? Veja o que fala 7:17. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado de vida que tiveram. Imitem a sua fé. Agora, quando o pastor Roberto está aqui, ele deve ter um comportamento que ele pode dizer para vocês todos: imita a mim. Se ele não pode fazer isso para você, é um problema. Cada um de nós, especialmente os líderes,
nós devemos ter justamente ousadia correta diante de Deus, dizendo: imita a mim como eu estou imitando a Cristo. Se o líder não pode fazer isso aí, ele está falhando. Ele precisa ser uma pessoa que ele pode dizer para os demais: imita a minha vida. Agora veja o verso 17: obedecem aos seus líderes, se submetem. A palavra pesada, né? Submissão novamente. Submetem-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Roberto aqui, ele precisa prestar contas à liderança, prestar contas a Deus pela maneira que ele está conduzindo a igreja. O peso é maior nos ombros dele porque ele é pastor titular. E pastor titular tem esse peso. Então veja, isso já significa o que? Submissão. Agora, vamos ver outra coisa aqui. Letra I, autoridade do governo civil. Agora, nós podemos até abordar esse trecho bíblico, mas apenas eu quero abordar uma coisa, e você pode ler mais tarde. Todos devem sujeitar-se às autoridades governantes. Então, você percebe que nós devemos o quê? Ser submisso à placa, submisso quanto ao imposto de renda, submisso em todas as áreas na nossa vida concernente ao governo. A não ser que o governo requer algo de você, contra diz a Bíblia, você não precisa ser submisso. Mas o restante, a Bíblia fala que nós devemos ser submissos. Agora, o que nós havíamos abordado aqui? Nós havíamos colocado uma corrente de submissão desde Jesus até as autoridades civis. Você percebeu? Tudo que eu falei começou com Jesus como um exemplo. E depois tudo veio depois. Nós falamos sobre submissão de cada área da nossa vida. Da parte familiar, da parte da igreja, da parte de onde a gente trabalha, a parte do governo. A palavra-chave em todas essas áreas quais são? Submissão. Que demonstra seu amor para com Deus. Agora vai para a página 257 novamente. E vamos ler mais dois princípios. Então, princípio 67, mas grifa primeiro a sua prática. Agora grifa o seguinte, 67. Você deve depender da força do Senhor e da sabedoria da sua palavra. Não dependa de força ou da sabedoria natural. Coloca também Provérbios 3, 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então você percebe como nós estamos entendendo a prática. Antes nós falamos sobre o quê? Nós havíamos falado sobre a mudança que é necessário. Mas agora nós estamos falando como colocar aquilo na prática. Agora veja princípio 68 e grifa o seguinte: para restaurar a comunhão com o Senhor, você precisa confessar diante dele seu pecado e voltar ao seu compromisso inicial de viver para ele, lembrando-se de onde você tropeçou, arrependendo-se e voltando às obras que praticava no princípio como evidência do seu amor ao Senhor. Isso é baseado em Apocalipse 2, 4 e 5. Ele fala: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Então você nota que está colocando na prática submissão a Deus. Agora, vai para a página 259. 259. Agora veja na janela em cima. Se você falhou na prática, grifa, se você falhou na prática do amor bíblico, você pode
restaurar a comunhão com o Senhor, lembrando-se de onde caiu, arrependendo-se do seu erro, voltando às obras que praticava no princípio como evidência de um coração amoroso. Isso nós abordamos naquele princípio que eu acabei de ler antes. Agora, algoritmo número 1 grifa: seu casamento deve ser uma aliança estabelecida com seu cônjuge perante o Senhor. Então, novamente, o assunto de submissão. Agora, algoritmo humano número 2, aplicar a solução de Deus para os problemas que há no seu casamento é sua, diga, responsabilidade. É para você corrigir, não é para outra pessoa. Agora, às vezes, outra pessoa entra para ajudar. Mas você precisa corrigir o problema na sua vida particular para que você possa corrigir o problema na vida conjugal. Letra A, grifa. Estabelecer um compromisso restrito de agradar a Deus em todas as coisas. Mais uma vez, nós estamos vendo 2 Coríntios 5:9. Nossa meta, nosso alvo que é agradar a Deus. Como eu vou agradar a Deus? Sendo uma pessoa submissa. Agora veja a letra B. Examinar e julgar biblicamente os próprios erros. Então eu falei para você o que eu havia feito domingo à noite. Eu avaliei a minha vida diante da palavra. Você não pode avaliar a vida de outra pessoa se você não está avaliando a sua vida. Não julgueis para que não sejam julgados. Hipócrita, tira a trave do teu olho. Agora vai para a página 260. Algoritmo humano número 3, grifa: pratique o amor bíblico com diligência. Então isso quer dizer que você tem que ser intencional para praticar o amor. Irmãos, o amor não é algo que simplesmente é uma palavra. O amor significa ação. Se não tem ação com amor, não é amor de Deus. O amor combina com a palavra ação. Se a pessoa não tem ação, não tem amor. Nós devemos agir para você poder perceber seu amor. A melhor maneira é verificar seu amor para seu cônjuge na prática. Uma tarefa que eu dou para os casais é o seguinte. Uma tarefa fácil. Eu falo para o casal: coloca 7 coisas no papel que seria uma bênção para o seu cônjuge. Coloca 7. E ele, mas como? Não. Coloca algo que normalmente você não faz para ela. Coloca. Você coloca algo que normalmente você não faz para... Mas se eu faço um almoço... Não, você faz isso todo dia. Algo que você normalmente não faz. Então eu vou falar para você o que eu fiz. Porque eu pratico isso também. Eu não gosto de gata, mas eu tenho uma gata. A minha esposa, ela gosta de gata. Eu não gosto de gata. Não odeio gata, mas não gosto dele. Mas ela ama a gata. Ela fica... Então, eu resolvi fazer algo para mostrar amor para minha esposa, de coração, voltada para Deus. Algo que eu não queria fazer, mas eu fiz para Deus e abençoou a minha esposa. Sabe o que foi? Eu limpei a caixinha de areia. Eu não tenho essa obrigação. Mas a minha esposa, o dia que ela foi para limpar aquela caixinha de areia, ela falou: você limpou a caixinha? É, eu limpei. Mas você não gosta da gata? Não gosto dela, não. Mas eu amo você. Então você percebe que ela percebeu o meu amor para com ela sem falar a palavra. Então, o casal faz 7 coisas. Uma lista, né? Daí eu falo para eles: pratica uma cada dia para o seu cônjuge. Isso é amor em ação. Deu para entender? Ok. Muito bem. Então veja logo abaixo a letra B. Abstenha-se de julgar ou criticar seu cônjuge. Irmãos, eu não sei quantas vezes que eu critiquei a minha esposa no início do nosso casamento.
eu era bom em criticar ela. Mas eu sabia todo o erro dela. E eu lembrava ela do erro dela. Mas houve um tempo que eu aprendi, não é para a gente agir daquele jeito. Mas no início, eu não tinha prática, nem era convertido ainda. E mesmo que convertido, levou tempo para eu aprender a coisa correta. Deu para entender isso? Algo que você tem que ser intencional para você não criticar. Agora veja a letra D e grifa. Não tente manipular seu cônjuge, mas vença o mal com dedicação respeitosa e compreensiva. Grifa Romanos 12, 9 a 21. Apenas eu vou ler versos 20 e 21. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Deu para entender? Fácil, né? Agora, se tiver sede, dê-lhe de beber. Agora veja, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Será que isso é vingança? Não é vingança. Deixa eu mostrar algo para você que eu aprendi esse trecho bíblico lá no Alto Rio Marari, no Amazonas, entre os índios Yanomamis. Para eles, brasa viva tinha muito valor para eles, porque a brasa viva fornecia para eles calor, para cozinhar a comida, para fornecer luz para eles à noite e também proteção contra os animais. Então a brasa para o Yanomami é muito importante. E se apagava o fogo deles, ele ia no vizinho dizendo que você poderia me ajudar aqui porque apagou. Às vezes ele dava, às vezes não dava. Mas conforme a Bíblia, se a pessoa tem fome, o que você deve dar? Comida. Se tiver fome, sede, o que você deve dar? Água. Se o fogo apagou, o que você deve dar? Brasas vivas. Porque naquele tempo, eles carregavam brasas vivas sobre a cabeça. Eles colocavam uma toalha aqui em cima, recipiente em cima. Você vai para o seu vizinho, você fala para o vizinho, apagou o fogo na minha casa. O crente, a pessoa que conhece Deus, colocava não somente uma brasa, mas diversas para levar para casa. Então isso significa o quê? Veja o contexto aqui. Se tiver fome, comida. Se tiver sede, água. Se o fogo apagou, coloca brasas vivas sobre a cabeça dele. Bastante para poder ter fogo novamente na sua casa. Muito bem, agora veja comigo então letra E. E grifa o seguinte. 1 Pedro 3, 1 a 9. Deu início ao processo de reconciliação independentemente de qual dos dois estejam errados. Agora, vamos então examinar apenas, não esse trecho inteiro, mas vamos abordar capítulo 2, verso 13, 18 e 20, e 1 Pedro 3, 1, 2 e 7. Sacaram bem? Muito bem, então vamos ler. Agora, 2, 13 fala, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei como autoridade suprema. Está vendo a submissão novamente? Escravos se submetem a seus senhores com todo o respeito não apenas aos bons amáveis, mas também aos maus. Agora, ele continua, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Então você percebe submissão aí ou não? Percebem? Percebem ou não? Submissão. A quem? Autoridade sobre a pessoa. Escravo com seu mestre. Está vendo isso aí? Mesmo que seja o mestre uma pessoa mal, é para ser submisso a ele. Agora veja
1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, agora essa palavra do mesmo modo, se joga que a mulher deve ter o quê? O mesmo pensamento que o escravo tem em ser submisso ao seu mestre. Do mesmo modo, mulheres sujeitem cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, no mesmo jeito que o escravo é submisso ao seu mestre, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Do mesmo jeito. Agora, veja para o homem. No verso 7 fala, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nos com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Agora, quando se fala do mesmo modo, joga o que a mulher está fazendo e joga também aquilo que o escravo está fazendo. O marido deve ser submisso como se fosse um escravo. Porque, veja bem, do mesmo modo. Quando eu falo do mesmo modo, aquilo que já foi falado. Quando falo do mesmo modo para a mulher, aquilo que já foi falado. Então, você percebe a submissão aí entre todos? Agora, quando fala do marido, maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres. Agora, isso significa para mim o seguinte: o marido deve estudar a sua esposa. Eu estudo Nancy. Antes de ela me falar da necessidade dela, eu já sei o que é a necessidade dela. Ela não tem que me falar, porque eu fico estudando ela. E sem ela colocar a necessidade dela para mim, eu já sei o que é. Quando eu morava em São Paulo, alguns anos passados, o que aconteceu? Quando nós terminamos o ministério que eu tinha em São Paulo, eu tinha uma escolha. A escolha foi a seguinte: eu queria fundar uma associação de conselheiros bíblicos. Então nós fundamos a ABCB, justamente em 1999, em São Paulo. Eu saí de São Paulo em 2003. Agora, o que aconteceu é o seguinte: eu queria ficar para ajudar os irmãos mais com a associação. Mas estudando a minha esposa, eu pensei comigo, não, eu tenho que atender a necessidade dela. Porque o Flávio está aqui, o Fernando está aqui, mais alguns irmãos. Nós já fundamos, é para eles levar para frente. Mas eu queria ficar mais 4 ou 5 anos. Eu queria ficar mais. Mas eu percebi que a minha esposa, ela não foi avó dos nossos netos, porque os netos estavam lá e nós estamos aqui. Nessa altura, nós temos bisnetos. De fato, eu tenho 12 bisnetos agora. E a minha esposa, a necessidade dela era ser avó. Então eu falei para a Nancy: olha, nós terminamos o ministério aí, nós vamos voltar para os Estados Unidos. Ela ficou. Mas ela não reclamou antes, nunca reclamou. Mas eu estudando ela, eu percebi que a necessidade dela era voltar para os Estados Unidos. E ela, por sua vez, ela falou comigo: Bill, se você quer fazer viagens, eu sei que Deus colocou isso no seu coração. Eu não vou impedir. Então, irmãos, essa viagem minha hoje, viagem 93, desde que eu me aposentei, em 14 anos. Eu andei com a American Airlines 1.256.000 milhas. 46 vezes voltas do mundo, em 14 anos. Agora, eu estou dizendo isso para você. Eu estudei ela. Os maridos não fazem isso aí hoje. Não fazem. Ela tem que parar. Melhor que você estuda a necessidade de sua esposa, sendo uma pessoa submissa, uma pessoa serva, vendo a necessidade dela, sem ela falar para você a necessidade dela.
Mas a maioria dos homens não fazem isso aí. Você deve saber a necessidade dela sem ela falar para você. E se você não está sabendo, você não está fazendo o seu papel correto. Porque a Bíblia fala aqui, é o seguinte: maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratam com honra com parte mais frágil. Quando faz casamento nos Estados Unidos, sabe o que eu levo comigo? Uma panela e uma taça. Sabe o que é taça, né? Que coloca vinho dentro, né? Quando estou fazendo casamento, quando estou falando com o noivo, eu levanto a panela. E eu falo para ele, você quer a panela. E quando estou falando sobre ela, eu levanto a taça. E eu falo, a sua noiva é a taça. Não é fraca a taça, mas frágil. O que foi feito para o vinho, mas ninguém toma vinho de panela. Não é verdade? E ninguém faz feijão e arroz numa taça. Então eu mostro para eles que o homem tem que entender que a mulher é diferente. E na minha casa, quando você entra na minha sala, nós temos uma cristaleira. Sabe o que é cristaleira, né? E não tem nenhuma panela dentro. Só louça bonita e cristais. Agora, embaixo da pia, nós temos panelas. Você não vai ver nunca uma taça embaixo da pia. Irmão, está me ouvindo bem? Você deve tratar a sua esposa como uma taça. Coloca ela com muito cuidado. E como se fosse você falando assim, olha a minha esposa. Então, na cristaleira, fala para todo mundo, veja as taças lá dentro. Você nem precisa falar, você coloca no lugar que destaca que a taça é algo linda, algo frágil, mas linda e útil para o vinho. Mas panela, nunca eu mostrei panela para a pessoa na minha casa. Eu nunca falei, vem cá, eu quero mostrar a panela para você embaixo da pia. Nunca fiz isso aí. Mas todo mundo passa aquela cristaleira dizendo que, puxa, mas que coisas bonitas lá dentro. Deu para entender, gente? O marido deve estudar a sua esposa. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui. Agora veja algoritmo humano número 4. Grifa. Você pode responder biblicamente a um cônjuge irritante. Você pode. Mas como? Agradando a Deus. Porque você não deve devolver a mesma moeda para ela. Você precisa realmente tratar ela com respeito, mesmo que ela não merece, ela merece, porque Deus fala que ela merece. Agora vamos voltar para a página 257. Agora eu vou pular algo que eu acho importante, mas por outro lado, é tão explicado que você pode estudar sozinho. Na página 261, tem justamente 3 páginas de orientação sobre o que nós chamamos mesa de comunicação, conferência de comunicação, onde você ensina a família como tratar problemas delicados em volta de uma mesa, obedecendo algumas regras de comunicação. Agora, eu coloquei para você como fazer isso aí, mas, ao mesmo tempo, você pode abordar todas as regras, como deve ser conduzido uma mesa de conferência. Agora, para eu dar esse ensino para você hoje à noite, ia levar mais meia hora. Mas sendo que nosso tempo é esse tanto, eu preciso terminar com a 13ª lição, ou a 5ª lição, na página 257, onde nós estamos vendo justamente um resumo daquilo que foi falado hoje à noite concernente a essa lição. Nós havíamos tratado o assunto de quê? Submissão. O amor bíblico na vida conjugal. Porém, para entender, nós tínhamos que refletir sobre a palavra de submissão em todos os meios, em todos os locais da nossa vida.
E para você entender hoje à noite, na vida conjugal, a parte de submissão ao amor é extremamente importante. Desde a 12ª lição até a 17ª lição, o assunto principal é submissão e amor. O amor para a sua família, para o seu cônjuge, para os seus irmãos, problemas interpessoais. Então percebem que nós estamos tratando um assunto que a maioria não pratica. Agora, quando eu digo maioria, eu não estou dizendo que você não pratica. Mas a maioria daqueles que eu conheço não entendem a palavra submissão, nem a palavra amor. Porque eles pensam que a palavra amor é um sentimento. Pode ter um sentimento, mas o amor é um compromisso. Então Deus tinha algo contra Israel porque deixou sua fidelidade de cumprir seu compromisso para com Deus. Então ele utilizou justamente uma analogia de marido e esposa, dizendo que o marido que não cumpre a sua promessa para com o seu cônjuge, a coisa terrível, a coisa que ele não aceitava. Então nós devemos entender que a palavra submissão, amor, é extremamente importante. Agora, nós temos mais 15 minutos, então vamos para a página 271. Apenas eu quero dar uma pequena entrada. Na 16ª lição, nós estamos mudando o assunto no sentido de pessoas. Nós estamos tratando agora os pais com os filhos, o relacionamento. Mas nós já havíamos visto a palavra submissão é extremamente importante. Então, nessa lição, como todas elas, têm o mesmo formato. E logo nisso nós temos o quê? Uma chave. Aqui, nesse caso, nós temos duas chaves. Então, veja logo mais comigo a primeira chave, Ezequiel 18:20. E grifa o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre este. Agora, notem também logo abaixo: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Grifa a disciplina e na grifa a demonstração. Grifa também não provoqueis. Agora, quando se trata o assunto dos filhos, lembra que eu falei que na parte conjugal, o que dá problema é o seguinte: muitas vezes os cônjuges não estão de acordo com a educação dos filhos. E muitas vezes eles deixam a educação dos filhos do lado humano. Hoje nós entendemos, hoje o problema maior é os filhos estão sendo influenciados dos seus professores na escola, na televisão e outras coisas a mais, sem utilizar a nossa autoridade e influência nos nossos filhos a respeito de quê? A respeito de educação cristã em casa. Na minha cidade, nós temos algumas escolas cristãs. E a maioria dos alunos que vão para essas escolas cristãs são alunos que os pais não têm tempo para criar o filho na palavra. Então, deixe para a escola. Só que a escola cristã, ela não tem tempo de fazer sempre a Bíblia para eles. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão passando a sua responsabilidade para uma escola cristã. Agora, no meu caso, eu penso assim: eu penso melhor que a criança vá para uma escola do Estado ou particular não cristão para aprender como deve lidar com pessoas que não são cristãs. Deu para entender? E eu vou educar meus filhos de acordo com a palavra de Deus na minha casa. Eu não vou deixar a escola educar meus filhos, consonante à parte cristã. Eu mesmo vou fazer isso aí. Compreenderam? Isso é importante. Agora, hoje, os pais não estão fazendo isso aí. Por que será? Um motivo: não fazem vida devocional.
Não faz mesmo, vai para a igreja. E a igreja vai educar as crianças. Agora, a igreja é um recurso para ajudar os pais. Mas a obra é para os pais, é para vocês conduzirem seus filhos a Cristo. Agora, eu sei que a igreja até pode e deve. Mas, por outro lado, os pais devem fazer isso na sua casa. Você precisa começar bem logo como educar seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, essas duas lições têm 4 elementos que trata o relacionamento entre pais e os filhos. Entender o problema da perspectiva bíblica no nível do coração, no nível de ação, no nível de sentimento, na vida familiar. E entender que tem soluções para esses problemas. Esperança bíblica. Requer mudança no modo de pensar, falar e agir, o terceiro elemento. E isso requer também o quê? Uma prática bíblica desenvolvendo justamente 2 planos. O plano diário e o plano de tentação. O fato é que muitas vezes os pais não fazem plano nenhum para a sua vida, muito menos para as crianças. Então, eu quero abordar isso hoje à noite, de acordo com o ensinamento de Deus, para nós podermos ver a melhor maneira de criar os filhos na vida cristã é fazer em casa. Agora, veja comigo então na próxima página 272, a janela em cima. Grifa o seguinte: os pais têm como privilégio abençoado e responsabilidade solene diante de Deus a criação dos próprios filhos de modo agradável a Ele, Deus, e a sua educação para que possam entender os princípios bíblicos. Então, o que eu fazia com meus filhos foi o seguinte: eu colocava ensinamento para eles, princípios bíblicos, como eu estou passando para vocês hoje. Só que naquele tempo nós não tivemos um manual de autoconfrontação. Então eu coloquei alguns princípios que estão aqui dentro que nem sabia sobre esse manual ainda. Mas eu coloquei princípios para meus filhos, não foram regras, princípios. A criança não gosta de regra. Você também não gosta. Você gosta da placa de 80 quando você quer andar 100. Ninguém gosta de regra. O judeu também não gostava de regra. E Deus colocou a regra, ou seja, a lei de Deus, para nos acusar que nós somos pecadores. Se não fosse a lei de Deus, você não teria sabido que você é pecador. Sabia? Então, eu não coloquei regras para eles, eu coloquei justamente princípios bíblicos, como eles devem se comportar de acordo com as regras de Deus. Deu para entender? Princípios bíblicos que facilitaram para eles andarem de acordo com as regras das Escrituras. Agora, os pais têm como privilégio. Só que no início eu pisei na bola, porque eu pregava para meus filhos. Na parte devocional era para eu praticar pregar. Imagina. E também eu escolhi o horário melhor para mim. Esse horário melhor para mim foi antes de deitar à noite. Então eu chamava minha esposa, os filhos, todo mundo em volta de mim, porque eu sou sacerdote da família. Então eu pegava a Bíblia, eu falava, deu ilustração, falava, mais uma ilustração, falava. E daí eu falei para eles: agora está a hora de orar. E cada um de vocês tem que orar, papai vai orar por último. Quando eu orei por último, antes de terminar, eu abri o olho assim. Todo mundo está dormindo. Eu falei demais. Deu para entender? Você precisa ter um bom equilíbrio. E na próxima lição, na 17ª, nós vamos dar algumas dicas como ter uma vida devocional familiar melhor. Muito bem, voltando para a nossa apostila, vai para a página 274. Falta 5 minutos. Calma. Agora, as teorias e práticas do homem para criar os filhos. Agora, quando se fala prática dos homens, você está sabendo que nós estamos falando sobre o caminho do homem. Desde a 3ª lição
até a última, nós estamos fazendo contraste entre a boca do homem e a boca de Deus. Você percebeu? Nós estamos sempre falando isso que o homem pensa, isso que Deus pensa. Então, vamos ver alguns pensamentos dos homens. Muitas das filosofias de grifa do homem, na janela em cima, muitas das filosofias do homem para criar os filhos surgiram de experiências individuais. Então, normalmente o que acontece é que a pessoa educa os filhos de acordo com as suas experiências e experiências de outras pessoas. Em vez de educar de acordo com a palavra de Deus, eu vou educar de acordo com as minhas experiências e as experiências de outras pessoas mais instruídas do que eu. Agora, veja então e grifa. Então, o bom senso, em vez de recorrerem à autoridade das Escrituras e ao seu padrão plenamente suficiente, em vez o bom senso do homem. Então vocês sabem que tem diversas coisas que até soa bem no ouvido, mas nega o que a Bíblia fala. Parece a coisa certa, por exemplo, deixa a criança se expressar. Então a criança se expressa, às vezes com uma raiva. Eu não deixava meus filhos fazerem assim. Certa vez eu estava no mercado, tinha uma criança que queria alguma coisa que estava na prateleira, a mamãe falou não. E a criança pulou daquele carrinho lá e deitou no piso. Eu quero. E ela ficou lá, mas a criança está começando a se expressar. Uai, coisa terrível. Irmãos, isso soa bem no ouvido porque você pensa bem, ele está aprendendo a se expressar. Mas ele está aprendendo a manifestar sua rebeldia. E às vezes a pessoa, mas assim é bonito, não é? Porque ele só tem 2 anos de idade, 3 anos de idade. Então, olha aí, uma gracinha. Deu para entender isso aí, irmã? Não é certo isso aí. Então, nós devemos utilizar não o bom senso do homem, mas a própria palavra de Deus. Veja o algoritmo no número 2. Algumas explicações erradas que o homem oferece para os problemas entre os pais e filhos. Letra A, grifa. A sabedoria do homem tem várias razões para explicar o fracasso dos pais na criação dos filhos. Aqui nós temos uma lista enorme para você avaliar no seu tempo. Letra B, grifa. A sabedoria do homem também oferece razões para o fracasso dos filhos. Veja o número 3. Os filhos herdaram problemas de personalidade. Agora, lembra quando nós tratamos o livro, ou seja, as lições 9 e 10, nós falamos sobre como lidar com o eu. O problema do eu é um dos problemas, autoestima, autoimagem, amar a si mesmo. A criança aprende isso aí. Você não precisa ensinar a criança isso. A criança já se ama. A criança já puxa braços para a sua sardinha. Então, nós temos que entender que nós não podemos dizer que, olha, ele tem a mesma personalidade dos pais. Então, por esse motivo, nós entendemos o problema dele. Não aceite isso aí. Você não pode dizer que, bem, ele tem o mesmo jeito que o pai tem. Isso não é aceitável. Mas tem pessoas que desculpam desse jeito. Então o filho puxou do pai, o filho puxou da mãe. Então nós entendemos que isso já é justamente um pensamento humano para aceitar um comportamento que não agrada a Deus, nem o comportamento dos pais agrada a Deus. Então fala que o filho puxou do pai, o filho puxou da mãe. Muito bem, estou vendo aqui 22 horas. Então, amanhã nós vamos começar então com página 275. Eu quero agradecer novamente a sua preferência de estar aqui hoje à noite. E também eu quero agradecer que vocês ficaram juntos, fez melhor para eu dar aula para você, porque eu tenho que só olhar aqui, de vez em quando eu olho para ele, de vez em quando para eles aqui. Mas antes eu tinha que fazer assim, parece um ventilador, né? Fazendo daquele jeito.
Então eu quero agradecer, foi muito bom estar com vocês.